Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Oncologia em Debate. Hoje a gente está, nós três aqui, eu, Bernardo Savajoli, a Silvana do Vale e o Cláudio Murta. E vocês devem estar sentindo a falta um pouquinho do Thiago, assim como a gente. Só para quem não sabe, o Thiago não está mais aqui participando do evento com a gente. Ele foi trabalhar na indústria farmacêutica e por motivos aí de conflito de interesse ele preferiu não participar, mas continua sendo nosso querido amigo aí, sempre que precisar ele vai estar nos ajudando. Hoje a gente tem um tema interessante, uma atualização do Congresso de Urologia, se não, Cláudio que me corrija, acho que é o maior congresso de urologia aí do mundo, a AUA. Ele vai trazer algumas novidades, aí, uns highlights do congresso para a gente se atualizar. Então, eu vou pedir para ele já colocar os slides, a gente vai começar em breve, agradecer os nossos patrocinadores, né, as telas, a Bayer e a Ipsen, sem a ajuda deles a gente acaba não conseguindo fazer esses webinars, então, muito obrigado a todos eles. E, Cláudio, boa noite, vamos lá, conte para a gente as novidades. Boa noite, Bernardo, boa noite, Silvana, boa noite, pessoal que está entrando aí assistindo a gente. Hoje, então, são os highlights, né, os principais apresentações e novidades aí do Congresso Americano de Urologia. O Bernardo falou, você tem razão, Bernardo, é o maior congresso de urologia do mundo. A gente tem, na sequência, aí o Congresso Europeu, e por incrível que pareça, os brasileiros, tanto o Congresso Brasileiro quanto o Paulista, vem na sequência em número de convidados e participantes como o terceiro e o quarto maiores do mundo, né? Virtude do tamanho do país, obviamente, e da importância aqui na América Latina. Eu gosto de falar que sempre todos os highlights são interessantes, porque cada pessoa que vai lá e que assiste, que tem oportunidade, vai ver de uma forma, né? O que é mais interessante, e provavelmente deve haver outras reuniões que o pessoal pode participar, e cada, né, pessoa que vai lá dar aula vai ver de uma forma, vai dar a sua impressão do assunto. Então, o que eu vou pegar aqui hoje são 4 apresentações, porque senão vai ficar muito longa. A primeira delas, as 2 primeiras são sobre bexiga, e as 2 últimas sobre próstata. Mas tem muito mais. Teve algumas coisas um pouco menos importantes, talvez por isso que eu deixei de lado. De próstata teve, além de, né, falar sobre PSMA, genética, muita coisa aparecendo, veio também a atualização do guideline da Sociedade Americana de Urologia para o câncer para a detecção precoce do câncer de próstata. Pequenas mudanças, começaram a falar um pouco mais cedo de você conversar e discutir com o seu paciente, enfim, algumas alterações de biópsia de próstata, faz transperineal, não faz, enfim, mas são pequenas mudanças, eu particularmente deixei de lado para a nossa conversa hoje. Então hoje aqui eu vou começar então falando um pouquinho sobre bexiga, e talvez o que mais me chamou a atenção, por tratar oncologia, né, é o Sunrise 1, né, que é na verdade, depois a gente vai ver lá no fim, tem até o 4 já, tá aparecendo Velozes e Furiosos, e o primeiro aí que apareceu foi apresentado os primeiros resultados agora no Congresso Americano, pelo Dr. Danishman, e o Sunrise 1, para quem não conhece, é um estudo que busca tratar pacientes com doença não músculo-invasiva de alto risco, que são não responsivos ao BCG, ou com o TAR, que a gente vai ver o que é, com ou sem o Trelimumab, o TAR 200, ou só o Trelimumab sozinho, sem um grupo controle de BCG, ou sem um placebo. É um estudo fase 2, eles falam que é uma fase 2B, mas é um estudo, então, inicial, e eles começam, obviamente, o Danishman começou falando que há muitos pacientes desses, né, com doença de alto risco, eles acabam evoluindo para recorrência ou progressão em 5 anos, 80% em 5 anos, 60% em até 1 ano, um pouco exagerado esses números. A gente tem aí os trabalhos, a gente está mandando agora nosso trabalho para a revista lá do Hospital Brigadeiro, e de recorrência a gente teve 5%, 50% aproximadamente em 3 anos e pouquinho de segmento. É bem verdade que não são todos de alto risco, são alto risco e risco intermediário, mas um pouquinho mais modesto aí os números em termos de recorrência, e progressão lá nós tivemos 6%, nem isso, na verdade deu 5 nos quebrados. Então, enfim, ele comenta aqui, tem publicação mostrando esses números, e o problema é que o paciente que não responde ao BCG nesse grupo de risco, você vai indicar cistectomia, e a gente, que eu e o Bernardo, a gente vive brincando aqui,
ele falando que é melhor, eu falando que a cistectomia é melhor, mas no fundo, no frigir dos ovos, o paciente não quer fazer a cistectomia, né? É uma cirurgia mórbida, é uma cirurgia que tem mortalidade, e então se torna um problema para o paciente que não é responsivo ao BCG, o que fazer com eles. Então, esses pacientes têm atualmente, né, os tratamentos limitados, né, no armamentado do cirurgião, do urologista ou mesmo do oncologista. Então, nesse cenário aí que falta coisa, eles desenharam, então, o Sunrise 1. Aqui só nesse gráfico do lado direito, a gente vê os resultados aqui de 2 trials usando diferentes agentes, com taxa de resposta nesse mesmo grupo de pacientes em torno de 40% a 50% em 3 meses, mas que cai bastante depois de um ano, quase 80% dos pacientes eles têm recidiva da doença. Basicamente aqui é carcinoma in situ, tá? Tanto um quanto o Sunrise, quanto esses trabalhos aqui são trabalhos com pacientes de alto risco com carcinoma in situ. E aí eles vão testar esse TAR-200. O que é o TAR-200? O TAR-200 é esse pretzel, essa molinha branca que fica aqui na bexiga, que o urologista vai passar com um catéter. Ele tem um catéter que você, com um empurrador, você joga ele lá dentro da bexiga, e dentro disso aqui tem gemcitabina, e esse mecanismo aí com um polímero vai soltando, vai liberando a gemcitabina dentro da bexiga de forma mais contínua. E aqui a gente vê o gráfico que ele apresenta, né? Na apresentação dele, ele coloca na apresentação dele, mostrando que no primeiro dia que você coloca já tem uma concentração bem acima do mínimo necessário. Isso aqui sobe bastante para o dia 2 e vai caindo ao longo de uma semana, mas até o sétimo dia que você colocou esse pretzel, né, ele está acima da concentração mínima aqui necessária para ter ação no tumor de bexiga. E quando a gente faz isso por via intradireta, quer dizer, quando o oncologista vai lá e prescreve a injeção intravesical da gemcitabina mesmo, como é feito nesses pacientes que têm doença de alto risco e não vão ser submetidos à cistectomia e não respondem ao BCG, você tem uma concentração muito alta no primeiro momento ali, né, nas primeiras horas que você faz a injeção, mas logo isso cai. Basicamente, a hora que o paciente urinou, vai embora quase 100% do que você injetou e depois vai ficar abaixo daquele mínimo necessário para fazer o tratamento, e com isso eles esperam que o TAR tenha alguma resposta, uma resposta melhor em termos de tratamento local do tumor de bexiga. Além disso, ele mostra também aqui as concentrações na urina, né, do paciente com a doença, com a gemcitabina, com o pretzel, né, com o TAR-200, vejo que ela fica mais ou menos estável. E ele não tem esse metabólito, né, que esse DFDU aqui, que é o metabólito nativo, ele continua baixo. Isso aqui na urina. Quando eles vão ver no sangue, o sangue o tempo todo é nessa linha tracejada aqui, laranja, mostrando que não tem absorção, ou tem uma mínima absorção no plasma desses pacientes, o que, obviamente, isso é muito interessante. E eles desenharam o trial é um fase 2 randomizado, mas é randomizado entre os 3 braços aqui, com pacientes de alto risco, um carcinoma in situ, ou sem doença papilar, e que não são responsivos ao BCG. Isso é um grande problema no Brasil, quando eles tentaram fazer recrutar alguns centros aqui, porque a gente estava sem BCG em vários lugares, e você não conseguia colocar no trial, porque simplesmente você não tem. Se você não faz BCG, você não tem ninguém que não seja responsivo, né? E basicamente eles vão ter uma corte 1 que vai ser randomizada para receber o TAR-200 mais o sertrelimab, que é um inibidor de PD-1, o TAR-200 sozinho e o sertrelimab sozinho, e aí eles vão estudar a combinação versus esses dois. O TAR ele é colocado a cada 3 semanas, tá bom? Por mais ou menos 6 meses. E depois ele vai fazer a cada 3 meses a injeção por mais 96 semanas. O sertrelimab vai até a semana 78, mas isso daí é só no grupo que faz, né, o uso do anti-PD-1. E a principal endpoint deles é resposta patológica completa, isso é determinado por citologia, por citoscopia, enfim, por imagem. E os endpoints secundários é o tempo de resposta, e, obviamente, sobrevida global, além de qualidade de vida, efeito colateral, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe dos trials. Nesse reporte aqui, nessa apresentação, eles só vão apresentar os dados do TAR-200, da corte 2 e da corte 3 do sertrelimab. A corte 1 ainda não tinha número suficiente para poder ser apresentado. E eles mostram que a idade média dos pacientes é 72 anos, a maioria, obviamente, branca,
todos com uma boa status performance, né, mais ou menos esperado, são pacientes que estão ainda muito bem, a maior parte apenas com carcinoma in situ, mas 30, quase um terço aqui dos pacientes com alguma doença papilar, mais o carcinoma in situ, um número razoável de BCG, enfim, e ainda teve aqueles que entraram porque eles não eram inelegíveis à cistectomia, então teve um outro paciente aí com um status performance um pouquinho mais baixo. E aí eles mostram, então, a taxa de resposta patológica completa na cistoscopia, que foi para o grupo TAR 200, ou seja, do pretzelzinho com a cistabina, chegando aí a 72%. Vamos lembrar daqueles números de 40%, 50% dos outros trials, esse número bastante razoável, até diria, talvez pouco melhor que o BCG para um grupo de alto risco não responsivo, né? Se a gente for pensar que é não responsivo, se você reaplicar o BCG, você não consegue chegar nesse número. E o grupo do citralizumab, muito parecido com o pembrolizumab, 40% de resposta completa. E esses pacientes, a maior parte deles seguindo aqui por 10 meses, quase um ano já, a maior parte deles se mantém com a resposta mantida, apesar do tempo que se passa aí após a utilização dos medicamentos. Então, mostrando que principalmente o TAR-200 é uma coisa que me impressiona bastante e que eu acho que tem um potencial muito grande aí para a gente poder tratar esses pacientes. De uma forma geral, obviamente, tem alguns efeitos colaterais, a gente já sabe disso, mas se a gente pensar que o BCG também não é isento de complicação ou de efeitos colaterais, não tem nada de muito especial aqui. Então, os sintomas, principalmente do TAR, são aqueles que a gente já vê no BCG, né? Urgência, polaciúria, lisúria, nada de grande, de muito importante. Infecção urinária, obviamente, se você coloca alguma coisa dentro do trato urinário, mas nada de especial. E os do citralizumab, a Silvana pode me dizer depois, mas são todos efeitos aí colaterais, nada fora do que já estão acostumados os oncologistas com os inibidores de antipedão. De forma que eles concluem que o Sunrise-1 com o TAR-200 monoterapia mostrou resultados promissores, aí, com taxa de resposta completa de 72%, com um follow-up de pequeno, ainda curto, mas que de 15 dos 16 pacientes respondedores, eles continuam ainda no tratamento com um tempo livre de recidiva bastante importante, né? O TAR-200 foi bem tolerado, sintomas relativamente tranquilos e muito parecidos aí com o do BCG. O citralizumab também mostrou que tem alguma eficácia, mas obviamente mais ou menos parecido com aquilo que já tem na mesma classe de medicamento nessa população. E obviamente esses dados, né, eles falam que o Sunrise-1 mostra que o TAR-200 com ou sem o citralizumab são, em pacientes BCG não responsivos, eles já encorajam a gente começar a fazer o Sunrise 3, que é para os pacientes, aqui ele coloca os acknowledgements, mas só o Sunrise 1, então, para BCG não responsivo. O Sunrise 3, que a gente vai fazer lá no ICESP, inclusive, para pacientes que não fizeram o BCG e que têm doença de alto risco. Esses pacientes vão ser randomizados entre BCG versus o TAR-200, e eu acho que está aqui uma das grandes... Esse me empolga bastante, porque são pacientes que, primeiro, bom, a gente não tem o BCG frequentemente no Brasil, e segundo, eventualmente é uma alternativa melhor do que o próprio BCG para tratamento dessa doença. Lembrando que tem o Sunrise 2, para aqueles que tiverem algum paciente com doença músculo-invasiva inelegível à cisplatina, a gente tem alguns centros no Brasil recrutando, o CESP é um deles, e o Sírio também a gente acaba mandando para isso daí, para esse estudo. E o Sunrise 4 é para doença músculo-invasiva neoadjuvante. Esse eu não conheço nenhum centro ainda recrutando no Brasil. Então esse era o primeiro estudo. O segundo estudo de bexiga, depois a gente discute os dois de bexiga no final desse primeiro bloco. É um estudo mais cirúrgico, para aqueles que são cirurgiões, eles vão se interessar mais. Que é um estudo coreano que randomizou para tumores não músculo-invasivos a ressecção em bloco versus a ressecção standard, a ressecção padrão que a gente já está acostumado a fazer. Eles começam comentando que a ressecção padrão, né, em vários fragmentos, que você tira o tumor, é o que é feito de forma geral pelo serviço, mas que a ressecção em bloco tem parecido com uma alternativa e com algumas vantagens, como a gente vai falar na sequência. Então, eles fizeram um estudo multicêntrico, randomizado, fase 3, que comparou essas duas técnicas, uma ressecção em bloco versus ressecção em pedaço, para pacientes com doença músculo-invasiva menores do que 3 centímetros, e o endpoint primário foi a recorrência em até 1 ano. Eles usaram
a análise de intenção de tratamento um pouquinho modificada, porque como a gente não sabe o resultado da RTU, você não tem o anátomo patológico prévio para testar, eles utilizaram isso daí pós-tratamento, então aqueles que se encaixavam nesse critério entravam no estudo, né, e eles comentavam então que com essa ressecção em bloco você teria uma melhor noção, melhor qualidade do espécime para o patologista poder dizer invasão, profundidade, além do que eles acreditam. Eu acho que não é uma realidade, mas que talvez você fazendo uma ressecção em bloco, você tem menos espírito, você espalha menos célula e com isso tem menos recidiva. Se isso é a realidade, se é isso a verdade ou não, eu não sei, o tempo vai dizer. E eles mostram, então, os resultados de 350 pacientes que foram recrutados, um pouquinho menos que isso foi incluído em estudo devido àquela questão histológica, né? Foram 276 pacientes, é um grupo bastante razoável, talvez um dos maiores aqui, para esse tipo de comparação. E o que eles mostram aqui no endpoint primário, com recorrência de 1 ano, uma redução aí de quase 10% de recidiva no grupo que fez a ressecção em bloco em comparação à ressecção standard, né? Só lembrando, cuidado aqui com a escala, né? A escala não vai até 100, mas tem uma diferença aqui de 1 ano de 10% entre os grupos, estatisticamente significativa. E se você comparar a progressão, também não houve nenhuma progressão no grupo de pacientes submetidos à ressecção em bloco, enquanto teve 2,6% de progressão no grupo de ressecção standard. Não foi estatisticamente significativo, o estudo não tinha poder, acho que para isso em 1 ano, mas aparentemente talvez tenha alguma diferença também. Eles encontrar aqui, obviamente, fazer a ressecção em bloco tem um tempo cirúrgico um pouquinho maior, o restante é tudo igual, em termos de amostra de detrusor, reflexo obturatório, tempo de irrigação, tempo de hospitalização, o upstage, né, a doença residual na RTU, enfim, não teve diferença. A única diferença realmente mostrada aqui pelo estudo é que nesses pacientes com doença não músculo-invasiva com menos de 3 centímetros, parece que a ressecção em bloco teve menos recorrência em 1 ano comparado à ressecção padrão. Então eu vou parar aqui, vou interromper meu compartilhamento e aí a gente pode discutir um pouquinho, talvez, Sil e Bernardo, sobre esses estudos, principalmente o Sunrise ISQ-1, como é que você vê isso, enfim, o que você acha? Oi, Cláudio. Então, eu estou, assim, muito interessante, né, a estratégia dessa droga, e como você bem falou, e chegando no momento em que o mundo está precisando de BCG, né, que a gente realmente, os pacientes estão padecendo aí pela falta da droga, então ter mais uma opção é muito interessante. A gente vê, né, essa taxa de resposta de 70 e tantos %, mas a gente não pode esquecer que é um estudo de fase 2, né? A hora que isso vai para um estudo um estudo de vida real, um estudo de fase 3, obviamente isso vai cair, mas ainda assim não há dúvida de que é uma excelente opção. Resta saber se ela combinada aí, né, com o anti-PD1 vai realmente trazer um melhor resultado do que a droga sozinha ou o anti-PD1 sozinho, né, que a gente já tem o pembrolizumab hoje para aqueles pacientes que falham ao BCG, mas realmente é uma super opção, né? Uma super opção. Cláudio, você tá... O que mais me chamou a atenção é que são 72% de resposta completa num grupo de pacientes que já fez o BCG e que falhou, né? A gente sabe que o BCG nessa segunda, uma reexposição ao BCG não é brilhante, né? Ela está muito longe de ser brilhante. Eu fico imaginando como é que vai ser isso quando a gente pegar no Sunrise 3 e jogar lá o TAR com ou sem o cetrelimab num grupo de pacientes com uma doença um pouquinho mais boazinha, menos selecionada. Talvez, eu sou mais até otimista, viu, Silvio? Eu acho que talvez seja até melhor em termos de resposta. Você fala que a cisplatina e a gencitabina são coisas que funcionam em bexiga. Agora a gencitabina lá em alta concentração, eu estou bem otimista, para ser bem sincero. Não, eu acho que sim, Cláudio, mas assim, é que a gente realmente olha para esse número e impressiona, né, mas é um estudo de fase 2, né, provavelmente a gente vai ter aí uma taxa de resposta completa inferior, claro, a isso, mas ainda assim, né, no cenário em que a gente tem hoje, tratamento desses pacientes, que a gente tem muito pouco para fazer, né, a gente não tem BCG, a gente tem feito aí, né, enfim, gencitabina, e da maneira convencional, né, como você bem colocou, né, assim, a disponibilidade da gencitabina no D2 já é realmente super baixa, né, então
Então a gente vê aí que realmente, enfim, a gente está precisando aí de mais opções, de mais ferramentas nesse cenário da doença, né? Eu queria fazer uma pergunta, porque você falou assim, é um fase 2, realmente, não tenho dúvida nenhuma, mas eu já vi em algumas reuniões nossas lá do grupo, e até se alguém tiver aqui algum depoimento para falar, ou você mesmo, Silvana, já foi usado, já foi sugerido, não sei se foi usado, mas foi sugerido para que pacientes com carcinoma in situ, na falta agora do BCG, de usar o Pembro, que é uma droga que, teoricamente, também está num fase 2 e com uma resposta até pior, se a gente comparar ali, né? É óbvio que não são comparáveis, são estudos diferentes e tal, mas o número... se você, hoje, se tiver lá no seu consultório, não está publicado ainda, mas tiver lá, você pensaria nessa opção? De usar o Sunrise? Sim, com certeza, com essa taxa de resposta, um paciente que já falhou ao BCG, com certeza, Cláudio. Com certeza, eu acho que é uma super opção. Assim, eu acho que a gente só não pode olhar com esse olhar, nossa, entendeu? Porque não vai ser essa taxa de resposta esperada, né? Quando isso vira fase 3 ou quando isso vira estudo de vida real. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma baita taxa de resposta, principalmente quando comparado ao que a gente tem hoje, né? Quer fazer algum comentário, Bernardo? Acho que o interessante mostrou que é seguro, né? A gente tinha algum receio que aumentar a dose ou aumentar o tempo de exposição fosse talvez mais tóxico, e mostrou bastante seguro, que acho que é o objetivo principal desse primeiro estudo, né? Agora a gente já está lá com o 2 e o 3 aberto. Você chegou a implantar algum já? Como é que é na prática? Não, na verdade, são umas coisas meio estranhas também, né? Vou fazer um comentário aqui, né? Desculpe a Janssen, mas o 2, a gente tem 2 pacientes do Brigadeiro lá, o Caiano até que está me ouvindo aqui, me ajudou a fazer as RTUs dele. Os 2 caíram no grupo rádio, porque o Sunrise 2, ele é doença músculo invasiva, você vai cair com doença residual mínima, aí você cai para RTU para rádio e químio, ou o TAR mais o cetelimab. E por que pareça, os 2 caíram no mesmo. Aí eu tava conversando com a monitor lá do Sírio, e ela falou que no Brasil tá saindo muito. Eu falei, mas porra, sai tudo, né? Isso aí, né? Tá saindo muito aqui. Eles falaram que parece que na randomização lá fora saiu muito TAR, e aí a coisa. Eu falei, pô, mas não tô entendendo. Randomizar, meu amigo. Eu, enfim, tudo bem. São coisas que eu só ouvi de coisa. Não quero falar aqui, não nem tá falando isso aqui na frente de todo mundo, mas eu não tive oportunidade porque diz que não tá a randomização tá meio. A gente triou alguns lá, mas eu não vi entrar nenhum, mas deve estar entrando ainda. No ICESP? No ICESP, Eles estavam triando. Então, no ICESP, mas não tinha acabou de começar do ICESP, né, o Sunrise 2. E aí a gente deve começar o 3, que aí sim, o 3 vai ser... O 3 resolve muitos problemas nossos lá no ICESP, porque eles vão dar o BCG, isso já resolve metade dos problemas, e a outra metade a gente vai testar. Não, eu não sei a que preço vai chegar, né? Isso é um outro problema, porque, né, quando a gente viu, o BCG é muito barato, né? Mas isso talvez resolva uma dúvida do mundo todo, né? Porque você imagina se vai melhor do que o BCG. Mais barato que imuno. Vai ser mais barato que imuno, pelo menos. Né? Você não via a combinação, né, Bernardo? Porque aí sai os que a combinação é melhor, aí a felicidade geral da Janssen. Com todo respeito. Bom, acho que, para falar rapidamente, eu sei que vocês não são cirurgiões, mas é a minha impressão pessoal sobre o trabalho de cirúrgico, né, de ressecção em bloco. Eu não sei quantos aqui tem alguns cirurgiões, o Tanuri está aí, enfim, não sei se ele já fez alguma ressecção em bloco, o Marco, lá do Brigadeiro. Eu, particularmente, nunca fiz ressecção em bloco para tumor de bexiga. Eu não sei quando é muito pequenininho, mas aí não é o caso. Eu ia até perguntar isso, Cláudio, como é essa ressecção em bloco? Você... Tem várias técnicas, mas você tem lá aquela bolinha ali embaixo, você entra por baixo e resseca. Você pode ser com alça, pode ser com uma alça que é diferente, uma alça de Collins, ou você pode fazer com laser, que é o que muita gente tem feito e que aí que é a grande chance do negócio, né? E aí você vai por baixo ali e você descasca, você tira aquela massa toda de tecido. A questão que fica é assim, bom, tumor muito grande, você tira um tumor grande, como é que ele sai pela uretra, né? Aí você tem que fragmentar. E tudo que o nosso amigo lá apresentou, eu assisti a apresentação dele, sobre o SPIRA, sobre implantação, vai por água abaixo. Quer dizer, se você pegar um tumor
ele fez até 3 centímetros. 3 centímetros não sai na camisa de ressecção. Você vai ter que fragmentar, vai ter que macerar lá. Macerar não, vai ter que, vai fugir o nome. Mas tem que mastigar aquilo para tirar. Então, vai ter célula para caramba, né? Eu não consigo ver aquilo como uma alternativa para esse problema. E o que tem de verdade mesmo é que você consegue fazer uma ressecção com músculo, né, para o patologista ter uma avaliação melhor, isso é sem dúvida. E todos os trabalhos que tem até hoje, nenhum deles conseguiu mostrar que tem redução de progressão, desculpa. Tem recorrência menor, mas progressão, que é o que nos motiva, né, ou nos motivaria, mortalidade, então, não dá nem falar, porque é uma doença que normalmente não é músculo invasiva, mortalidade muito baixa, você vai ter que fazer muita ressecção aí, um trabalho muito grande para achar diferença. Mas em termos de progressão, por exemplo, já esses trabalhos eles não são positivos. Recorrência, sim. Então, assim, não sei o quanto que isso pega na prática, né? Até hoje estão falando, cada vez fala mais, é verdade, mas ainda já se fala isso há alguns anos, né? E ainda não foi para frente. Mas, enfim, vamos ver, o futuro vai nos dizer. A minha impressão é que é boa a técnica, mas não sei se é tudo isso para fazer. Se alguém tiver alguma comissão. Da colonoscopia, que faz bastante, né? Eles fazem dissecção submucosa, dissecção... Mas eles fazem para coisinha pequenininha, né? Não, eles fazem os iniciais grandes até. Mas algo parecido que lembrou aqui. Deixa eu só aproveitar e falar, se alguém tiver alguma pergunta, acho que até me mandaram. O Marquinhos mandou aqui, morcelar, boa, Marquinhos, esse aí, morcelar. Essa era a palavra que estava me faltando, obrigado. Mas se tiverem mais perguntas, alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, é só falar, ou mandar aí no chat. Então, quer continuar? Vamos para a próstata? Vamos para a próstata, agora que próstata ainda dá mais pano para manga, né? Agora a coisa muda de figura. Isso aqui, eu falei para os meninos que eu ia apresentar e que era importante para o pessoal da urologia, porque agora entra numa fase, diferentemente dos não metastáticos resistente à castração, metastático, doença metastática, aqui a gente vai entrar numa fase que o cirurgião operou, o radioterapeuta fez a radioterapia e subiu o PSA e agora o que fazer, né? Então eu vou apresentar 2 trabalhos, o Embarque, que foi a grande estrela aí de apresentação na AUA, eu vou deixar por último, obviamente. Eu vou apresentar esse Presto aqui, esse AFT-19, enfim, que foi um update da sobrevida livre de progressão de PSA. É um estudo fase 3 randomizado por iniciativa do investigador, e que, na verdade, ele vai usar os pacientes com recorrência bioquímica, mas aqui, diferentemente do Embarque, somente recorrência bioquímica pós-prostatectomia radical, com um PSA, um doubling time de PSA curto também, e ele começa falando, obviamente, como é esse o grupo de pacientes, falando que esse grupo de pacientes eles têm um risco maior de desenvolver metástase e progredir o câncer de próstata, morrer de câncer de próstata. E aí ele coloca uma coisa que, na minha opinião, não é pelo menos na minha prática não é o que eu acredito, que a terapia de deprivação androgênica desses pacientes intermitente é o tratamento padrão para recorrência bioquímica. Para mim não é, né? Pode ser naqueles que você indica, né, terapia de deprivação androgênica, mas depois a gente discute isso no final da apresentação. E que até então só tinha aquele estudo que randomizou. Aquele estudo não, tem alguns estudos para recorrência bioquímica que mostraram que a intermitência versus o ADT contínuo não tem diferença em termos de sobrevida global. Com algumas questões melhores em termos de qualidade de vida, bastante discutíveis também esse estudo. E aí eles pegavam então esses pacientes pós-prostatectomia radical, que tinham recorrência bioquímica, PSA maior que 0,5, um doubling time menor que 9 meses, e davam sem metástases pelos métodos convencionais, e os 2 estudos são nessa mesma linha, né? Esse estudo aqui, os pacientes tinham feito prostatectomia radical, eles poderiam ter feito radioterapia de salvamento, e se eles utilizassem o ADT, teria que ser a menos ou a mais de 9 meses da entrada no estudo. Eles iam estratificar os pacientes em menos de 3 meses de doubling time, de 3 a 9 meses, e os 3 braços seria o LH-RH sozinho, quer dizer, o análogo sozinho, o análogo mais APA mais AB no terceiro braço. Todos esses tratamentos por 52 semanas, quase e depois parava, suspendia o tratamento e ia ver o que acontecia, principalmente com a progressão de PSA. Tem outros desfechos que a gente vai comentar ao longo da apresentação.
Então, basicamente, nesse trabalho, pacientes com recorrência bioquímica pós-prostatectomia radical, doubling time curto, e que fizeram análogo, ou análogo versus APA, ou análogo versus APA, versus mais APA, mais abiraterona. Tá? Por um ano, só. Então, o objetivo primário é a sobrevida livre de progressão de PSA, definido aqui como NADIR mais 2 durante o tratamento, para aqueles que tinham feito estavam durante o tratamento, e por ou PSA maior que 0,2 na sequência do tratamento. Isso tem que ser repetido. Eles foram avaliar esse mesmo desfecho naqueles pacientes que recuperaram a testosterona, ou seja, que tinham testosterona já em níveis acima de 50 ou não castrados. Eles viram também o tempo para recuperação da testosterona, bastante interessante esses dados. E é isso, perfil de segurança, enfim, metástase survival, outros desfechos que ainda não tem tempo suficiente para análise com confiança. Eles mostram aqui o que eles projetaram, 102 eventos para progressão de PSA, enfim, toda aquela parte de estatística. Aí começa a mostrar as características dos grupos específicos. Então, a média de idade em torno de 66 anos, a maioria é um estudo americano com 85 anos, né? E brancos não hispânicos na sua grande maioria. Então, uma população bastante específica aí, difícil até dizer se é possível generalizar todos esses resultados. O PSA médio da entrada de 1,7, PSA baixo, né? Um PSA que, com todo respeito, mas parece que estavam um pouco ansiosos para tratar a paciente. E o doubling time aqui com menos de 3 meses, em torno de 1/4 deles, e de 3 a 9 meses nos outros 3/4 dos pacientes. Um dado interessante, né? O tempo entre a cirurgia e o início, a entrada no estudo, em torno de 4 anos e meio. Então, esses pacientes teriam feito prostatectomia radical, radioterapia, e aí, depois de 4 anos e meio da Prostaté, mais ou menos, eles entravam no estudo. Isso é interessante porque, primeiro que mostra que são doentes mais graves, realmente, né? A gente está falando aqui de uma doença muito mais agressiva, em virtude deles terem feito, né, a cirurgia, depois terem feito rádio, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, ó, quase 90%, 80% dos pacientes fizeram radioterapia no operatório. E uma parcela razoável, em torno de 40% aqui, ainda receberam ADT durante o tratamento da radioterapia. Então, doença grave, mas ainda assim, 4 anos e meio depois é que eles foram arrolados no estudo nesse presto. Então, foram 643 que fizeram screening, conseguiram incluir, randomizar 503, e eles ainda têm pacientes tratando, então, um estudo que ainda está em andamento, né? E eles colocam todos os critérios aqui de saída do estudo. Isso aqui é menos importante. Vamos aos resultados. Então, o endpoint primário deles, que era sobrevida livre de progressão de PSA, eles mostram, então, que no grupo que fez LH, RH somente, e lembra, é só por um ano, né? Então, você vê que a curva vem bem aqui, passou de um ano, tirou a medicação, e aí começa a subir, quer dizer, começa os pacientes a terem a recidiva do PSA, né? E no grupo que fez LH, RH, o análogo, mais a apalutamida, eles tiveram uma sobrevida mais livre de progressão de PSA mais longa do que aqueles que não só fizeram o análogo, né? Então, o tempo de segmento ainda é curto, 26 meses, mas o tempo de sobrevida médio, de sobrevida livre de progressão de PSA mediano desses grupos, vejo que teve uma diferença aqui em torno de 3 meses entre os dois grupos, com um hazard ratio aqui de 0,59, estatisticamente significativo, ninguém discute, mas na minha opinião bastante longe de ser a coisa mais brilhante do mundo, né? Isso aqui é, de novo, sobrevida livre de PSA, ninguém está falando em metástase, ninguém está falando em óbito aqui não. Aqui é a mesma curva, só que do grupo ADT mais APA mais AB versus somente o ADT isolado, um pouquinho mais afastado, mas mesmo assim, né, foi uma diferença um pouquinho maior aqui, em torno de 6 meses de sobrevida livre de progressão de PSA para o grupo, em favor do grupo que recebeu as 3 drogas, mas um hazard ratio muito próximo, nada de muito diferente também. Esse estudo ele não tem poder estatístico para comparar os 3 grupos. Eles vão comparar o grupo, a coorte ADT mais APA versus ADT, ou ADT mais APA mais AB versus ADT, entre os grupos que receberam a apalutamida e a abiraterona. Eles não têm poder estatístico para essa comparação.
Quando eles estratificam aqui por tempo de duplicação do PSA, basicamente tem mais ou menos o mesmo padrão. O grupo de 3 meses também se beneficia, assim como de 3 a 9 meses, em favor do braço do experimento. Mostrando que a associação das drogas, elas são eficazes para reduzir a sobrevida, para aumentar o tempo de sobrevida livre de progressão de PSA. Naqueles homens que tiveram o retorno da testosterona a níveis pré-castração, né? E aqui a gente tem ADT mais APA e ADT mais APA versus AB versus ADT, nos dois grupos, novamente, muito semelhante, hazard ratio muito parecido também, embora eles tenham tido retorno da testosterona, eles ainda mantêm uma diferença bastante, uma diferença estatisticamente significativa, mais ou menos o gráfico, quando a gente olha aí, semelhante ao grupo, a corte total. E aqui é o tempo de diferença, o tempo para recobrir, para voltar a testosterona aos níveis pré-castração, ou acima de 50, na verdade. E aí a gente vê que os dois grupos, aquele que fez ADT, ou fez ADT mais APA, ou ADT mais APA mais AB, é muito semelhante, não há diferença. Se você fazer uma droga, 2 ou 3 drogas, os 3 grupos aparentemente têm o mesmo tempo para retorno da testosterona, o que o apresentador, né, o colega que estava apresentando o trabalho, falou que era uma surpresa para eles, isso que eles esperariam um tempo mais longo, naqueles que tiveram um bloqueio total, né? Mas do ponto de vista prático não houve diferença, todos os 3 recobraram, e com um tempo médio aqui para recobrar em torno de 4,6 meses, o que é bastante rápido, né? Se a gente for na prática, eventualmente a gente vê pacientes aí, tirou o ADT mais APA, ENZA, enfim, eles ficam às vezes 6 meses, quase 1 ano bloqueados. Aqui eles tiveram um retorno mais rápido. Embora a gente tem que lembrar que é acima de 50, não quer dizer que voltou aos níveis normais de testosterona. Efeito adverso, pequena diferença, talvez o grupo que recebeu a abiraterona, obviamente, teve mais efeito adverso, eventos adversos até mais graves, e basicamente, quando a gente leva aqui e vai dar uma olhada com calma, a gente vê que eles estão muito associados à parte da hipertensão, né? Você vê que grau 3 de hipertensão no grupo só DT 8% versus 19% naquele que teve a associação com a abiraterona, e obviamente um outro grupo, um outro tipo de reação muito característica aí, né, do grupo da palutamida é o rash, com maior incidência nos grupos que receberam a droga, mas nada de novo, tudo que os oncologistas já estão acostumados a encontrar no dia a dia, nas outras fases de tratamento da doença. Então, eles comentam que as limitações do trabalho, desse trabalho especificamente, o endpoint primário deles, que é baseado no PSA em vez de metástase, né? Isso é muito discutível, do ponto de vista clínico, isso tem uma relevância muito inferior, ou se é que tem alguma relevância, talvez tenha, né? Obviamente, principalmente pensando aí na parte psicológica do paciente, mas do ponto de vista de saúde mesmo, isso, né, ficaria em segundo plano. E a questão de eles não terem utilizado nem PSMA, um PET com PSMA ou fluciclovina, e isso hoje mudou bastante o cenário. Se você fizer o PET em muitos desses pacientes, provavelmente eles teriam uma doença metastática e seriam encarados de outra forma. Mas, de qualquer forma, eles concluem que a adição de apalutamida à terapia de deprivação endogênica por 1 ano aumenta aí o tempo de sobrevida livre de progressão de PSA. Isso não altera, não impacta novamente a subida da testosterona, e o perfil de segurança é muito consistente com aquilo que já tinha na literatura e, portanto, não tem muito o que se preocupar. Adicionar a biraterona parece não ter tido grande benefício, embora o estudo não tenha sido desenhado para essa comparação, mas aparentemente em relação à APA sozinha, junto com, quer dizer, a APA mais o ADT, adicionar a biraterona, a princípio só aumentou a toxicidade, e obviamente eles agora esperam o segmento para ver o restante dos outros endpoints, principalmente aqueles relacionados às respostas dos pacientes, tempo de castração, de resistência à castração, e principalmente a de sobrevida livre de metástase. Então, esse foi um estudo por iniciativa dos investigadores, mas que foi patrocinado pela Janssen e que analisou um cenário aqui muito parecido com o EMBARK, e agora a gente vai comentar um pouquinho o EMBARK, que é, em termos de cenário, muito semelhante, mas um desenho um pouco diferente, né? Então, quem apresentou foi o Dr. Neil Shore, né, conhecido dos oncologistas, e dos urologistas que fazem oncologia,
foi apresentado na plenária, como é na ASCO, os grandes trabalhos, e ele começa comentando de modo semelhante ao que o colega anterior comentou, que dentro de 10 anos, depois da terapia da doença local, 20 a 50% dos pacientes vão ter recorrência de PSA, e infelizmente a gente tem pouco dado nível 1, né, com um bom nível de evidência para tratar esses pacientes com recorrência bioquímica. E aí eles pegaram e falaram que, né, que na mesma linha, né, do que o outro trabalho, que pacientes com recorrência bioquímica de alto risco, eles têm um aumento aí de risco de mortalidade de câncer específica, e que os estudos com a enzalutamida, né, com os antiandrogênicos de nova geração, nas outras fases da doença, mostraram-se muito eficazes e que, portanto, talvez houvesse algum espaço para esses novos antiandrogênicos nesse momento da doença, e foi aí que foi idealizado o embarque. Então, o embarque, o desenho do estudo, basicamente, são pacientes que tinham um PSA acima de 1, ou um NADIR mais 2 para aqueles, maior que 1 nos pacientes pós-prostatectomia radical, e o NADIR mais 2 naqueles que fizeram radioterapia, com um tempo de duplicação menor do que 9 meses, e sem metástases nos métodos convencionais de exame, seja cintilografia óssea, seja tomografia ou ressonância, e com, obviamente, uma testosterona acima de 150, não podiam ser resistentes à castração, não podiam ter tido hormonoterapia nos últimos 9 meses, e eles fizeram uma estratificação por fatores de risco ali, principalmente o PSA inicial menor que 10, menor que 10, o doubling time menor que 3 meses, ou entre 3 e 9, e se eles tinham tomado ou não algum tipo de hormonoterapia no passado. O estudo basicamente era um estudo randomizado 1 para 1 para 1, foram 1.000 pacientes, um pouco mais de 1.000 pacientes randomizados, entre um grupo que tomou enzalutamida mais o ADT, um grupo que tomou placebo mais ADT, e aí esse foi cego, né? E foi o que não foi cegado, que era só enzalutamida como monoterapia. Chegou a 36 semanas com PSA menor que 0,2, era suspenso o tratamento e era reiniciado se o PSA subisse acima disso. O endpoint primário, a sobrevida livre de metástase, na comparação entre enzalutamida mais ADT versus só o ADT. O outro grupo, só enzalutamida monoterapia, ele entrava como um endpoint secundário, assim como tempo de progressão de PSA, tempo de uso de novos antineoplásticos, sobrevida global e segurança. Os dados aqui demográficos dessa coorte do embarque mostram um pouquinho mais velho aí os pacientes em relação ao estudo antigo, em torno de 69, 70 anos, a maioria absoluta branca, né, de raça branca, um tempo de duplicação de PSA maior que 3 vezes, muito semelhante, em torno de 20%, lá era 25%, ok, nada muito fora da realidade, uma mediana de 4, 6 e 5 meses. A maioria dos pacientes entrou com PSA mais abaixo de 10, mas teve aí 20% com PSA acima de 10. Lembrando que aqui a gente tem radioterapia também como tratamento local, então o PSA a gente espera que seja um pouco mais alto, mas eles foram um pouco mais comedidos na inclusão de pacientes, eram pacientes um pouquinho mais, com uma doença um pouquinho mais avançada. E, de uma forma geral, a maior parte dos pacientes fez prostatectomia radical. Então, prostatectomia radical sozinha, 25%, 20%. Prostatectomia radical seguida, né, por radioterapia, quase 50%, ou seja, 70% a 75% dos pacientes haviam feito prostatectomia radical. Um quarto deles fez apenas radioterapia, ou radioterapia mais hormonoterapia. E aqui vem o gráfico, né, a apresentação do endpoint primário de sobrevida livre de metástase para o grupo enzalutamida mais ADT versus ADT sozinho. E eles mostram aqui, o gráfico é muito claro, a separação das curvas no grupo que fez só ADT, como teve mais metástase, com uma diferença aqui, ó, 16% em 5 anos, um hazard ratio de 0,42. Mas lembrando que a gente não tem mediana de metástase free survival para nenhum dos grupos, e aqui, só para a gente entrar e falar a mesma coisa, 96 meses igual a 8 anos de segmento, ou seja, em 8 anos de segmento, metade ainda não tinha desenvolvido metástase, independente do tratamento. Obviamente que o pessoal que fez, os pacientes que fizeram apenas terapia de deprivação androgênica, estava chegando lá, mas ainda não chegou.
Quando analisado todos os subgrupos aí que estavam pré-especificados no estudo enfim, alguns outros, o resultado é muito consistente em todos eles. A gente tem pouca diferença, talvez aqui esse diferente do estudo anterior, o grupo de 6 a 9 meses teve um pouquinho menos de benefício, né, que usou a linha do 1, mas de uma forma geral foram todos muito, tiveram uma boa resposta com o grupo enzalutamida. Inclusive quando a gente fala de só prostatectomia radical, com prostatectomia radical ou só radioterapia. De endpoints secundários, a gente tem aqui a enzalutamida versus o ADT para sobrevida global. Já começa a haver uma separação das curvas, mas eles comentam que no estudo pré-especificado o valor de P não foi atingido, não teve ainda resultado, não teve eventos suficientes para que pudesse ser tomada como conclusão final, embora a gente veja aqui uma abertura das curvas, elas estão muito próximas. Isso a gente vai ter que aguardar ainda mais tempo para poder ter uma certeza maior, elas têm que estar mais maduros. Lembrando que esses pacientes todos eles tinham em média 69, 70 anos, depois de 8 anos eles têm 78 mais ou menos, né? Então é esperado que haja uma mortalidade, comece a aumentar a mortalidade, mas como um favor do grupo que tomou enzalutamida. E aqui progressão livre de PSA, diferente, lembrando, é diferente do estudo antigo, eles tomaram por 6 meses, pararam, 6 meses não, 9 meses, pararam e voltava quando começava a subir o PSA, e aí a gente vê que quem fez a combinação ficou praticamente a linha reta ali, né, não teve recidivo de PSA, e naqueles que fizeram somente o ADT já começou a cair bastante, significativo, bastante claro aqui o hazard ratio, né, 0,07, 93% em favor do grupo da enzalutamida, mostrando que a combinação funciona muito bem nesse endpoint. Aqui é uma coisa interessante, na apresentação do Neil Shore, eu não peguei pelo menos essa parte. Eles têm uma diferença muito grande em favor da enzalutamida em termos de uso de antineoplástico. Como não está o trabalho publicado, eu não sei o que ele quis dizer com isso especificamente, mas se aqui a gente não tem nem metástase, como é que tanta gente tomou esse negócio? Mudou de agente, né? Enfim, sem ter metástase, eu sei, pareceu estranho. Depois a Silvana me explica isso daqui, porque eu não estava lá para perguntar para ele. Mas, de qualquer forma, quem fez o uso da combinação teve menos uso de antineoplásico, demorou mais para usar, e isso foi uma vantagem. Agora, falando um pouco dos endpoints no grupo que fez apenas a enzalutamida monoterapia, novamente, metástase-free survival em favor do grupo da enzalutamida contra o grupo de ADT, lembrando que a enzalutamida sozinha, né? Mas com um hazard ratio um pouquinho pior, não foi tão eficaz quanto a combinação. Em termos de sobrevida global, novamente, ainda os dados são imaturos, mas aqui talvez ele não tenha vantagem, como a gente já espera mesmo, numa doença longa como essa. É difícil de mostrar quando faz a combinação, a droga sozinha vai ser bastante difícil. O tempo de progressão de PSA foi favorável em relação às enzalutamida monoterapia com relação ao ADT, e o tempo para o primeiro uso de antineoplástico também favorável em relação ao ADT à enzalutamida. E aqui alguns endpoints interessantes. Esse aqui eu acho legal, esses dois endpoints. Primeiro, o quanto que chegou de PSA menor que 0,2, né, na semana 36. Então, 90% dos pacientes na combinação e 85% na enzalutamida, enquanto a leprorelina aqui, 67%. Então, tem uma diferença muito clara aqui dos pacientes que fizeram efetivamente PSA. Mas o mais legal é isso aqui, ó, o tempo, a média de tempo de suspensão do tratamento. Então, quanto tempo que quem tratou conseguiu ficar sem depois remédio, né? Então, a combinação enzalutamida mais leprorelina, 20 meses. 16 meses para leprorelina e só 11 para enzalutamida, mostrando que a combinação aqui, eles começaram mais forte, mas eles conseguiram ficar mais tempo longe da medicação, o que no meu modo de ver é bastante interessante. Foi muito mais, são 4 meses, mas é um tempo razoável, acho que vale a pena a gente levar isso em consideração. Aqui é a mesma informação, de forma diferente, mostrando o tempo aqui, e também a testosterona, como ela volta a subir depois que para a medicação. Eventos adversos, basicamente aqueles que a gente, né, já conhece, né, não houve grande diferença entre eles, um pouquinho mais no grupo de combinação, e aí eu queria fazer aqui a menção principalmente, né, a fadiga, né, se a gente comparar aqui praticamente o dobro, o grau 3, em relação somente ao ADT, então mostrando que tem alguma
tem uma ação ali, né, da enzalutamida, mas mesmo assim, embora tenha, não é nada que impossibilite o uso das combinações ou da combinação. E uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente falar é de fratura. Também, novamente, a gente não pode esquecer de proteger os nossos pacientes contra a fratura, né, com vitamina D, enfim, com cálcio, porque isso foi novamente desfavorável no grupo que fez ADT mais enzalutamida em relação ao grupo que fez só ADT, quase o dobro aí de eventos, tá bom? Para concluir, eles, né, os autores concluem que nos pacientes com alto risco de recorrência bioquímica, a comparação com a leuprorelina isolada, a enzalutamida, mais a leuprorelina mostrou aí estatisticamente uma melhora da sobrevida livre de metástase com hazard ratio de 0,42, né, 58% de menor no grupo que fez a combinação. Então, mostrando que é eficaz, é consistente em todos os subgrupos pré-especificados, atrasa a progressão de PSA e de uso de novos antineoplásticos, e tem aí uma tendência à melhora de sobrevida global, embora isso ainda esteja em tratamento, não tenha os números finais. A monoterapia isolada também mostrou benefício em termos de sobrevida livre de metástase, progressão de PSA e tempo para uso de antineoplástico, mas em termos de sobrevida ainda está bastante imaturo e precisamos aguardar aí o restante dos dados. Não teve nenhum evento de segurança novo, né, em termos das drogas, todas já bem conhecidas aí dos outros momentos que a gente utiliza essas drogas no tratamento do câncer de próstata, e eles terminam comentando que a enzalutamida em combinação com a ADT, e aprovada nesse cenário, tem o potencial de se tornar um novo padrão para os pacientes com recorrência bioquímica de alto risco. Foram vários países que participaram, inclusive o Brasil, tem na publicação, nos autores ali da apresentação, tem o Murilo Luz, que é um oncologista aqui em São Paulo, lá de Curitiba. Então, foi um trabalho que mostrou talvez algo realmente importante, que pode mudar a prática nossa do dia a dia. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agora eu queria ouvir a Silvana. Muito bom, Cláudio. Parabéns, excelente apresentação. Em relação ao estudo Presto, acho que alguns dados dele já tinham sido apresentados no ASCO-GU, né, Cláudio? E eu me recordo que, eu acho, e recordo que a gente até tinha comentado desse braço aí da combinação de ADT com APA e abiraterona, né, que a gente achou bem too much, assim, over, né, ou bem over, eu acho que esse seria o termo, né, combinando aí 3 agentes para um cenário ainda muito precoce da doença. Mas a verdade, né, Cláudio, você até falou, será o ADT intermitente era de fato, você até falou, né, será que de fato o ADT intermitente era o padrão de tratamento para esses pacientes? Na verdade, eu acho que ali era um limbo, né, que a gente não tinha ainda muito o que oferecer, porque esses pacientes do Presto, eles tinham feito, se eu não me engano, a radioadjuvante, era isso? Isso. Eles tinham feito prostatectomia radical e 80% deles fizeram radioadjuvante ou CADT. Então, você imagina, porque esses pacientes, eles chegam para a gente, né? Fizeram prostaté, aí fizeram radioadjuvante, aí recorrem, tem uma recorrência bioquímica, seja você avaliando por PSMA, seja você avaliando só por recorrência, só por exames convencionais, e aí o que você faz com esses pacientes, né? Eu até já cheguei a discutir isso com o Bernardo e com outros radioterapeutas, e a verdade é que realmente a gente não tem um consenso, né? Outro dia até discuti, acho que uns 2 casos semelhantes a esse no tumor BO, a gente não tem um consenso realmente do que fazer. Eu não acho que fazer ADT intermitente seja um consenso. Você pode não fazer nada, você às vezes pode tentar reirradiar os pacientes, o Bernardo pode falar melhor do que eu, enfim, optar por outras modalidades, né, de rádio, mas a gente não tem realmente um consenso, e eu acho que talvez nem ganho realmente de sobrevida global aí nesse cenário, e por quanto tempo você vai oferecer ADT para esses pacientes. Então, talvez nesse contexto, quando você tenha pacientes de mais alto risco, né, em algum momento, principalmente quando você estiver mais para frente, dado de sobrevida global, vai fazer diferença. Lembrando que você está, né, adiantando aí bastante
adiantando bastante, né, esses novos agentes hormonais. E aí, Cláudio, eu me pergunto, será que isso vai fazer sentido para todo mundo? Será que talvez, né, a gente vai acabar oferecendo isso para pacientes mais jovens ou com doença de realmente muito mais alto risco, né, ou esperando, ou será que isso de fato é melhor do que esperar esses pacientes evoluírem para doença metastática, M1 sensível à castração, né, e aí depois, enfim, tratar esses pacientes? Enfim, não sei, o que o tempo tem mostrado para a gente é que tratar esses pacientes num cenário mais sensível da doença, pelo menos o que a gente viu até agora, né, parece ter benefício, né? Então, talvez para algum subgrupo de pacientes isso vai fazer diferença. Eu particularmente acho que você tem razão. Essa sua última frase é perfeita, é isso. Vai ter um subgrupo de pacientes que vai fazer diferença. Eu não sei se todos esses pacientes vão desse subgrupo que eles escolheram faz diferença. Eu tive o cuidado de olhar o NCCN hoje, antes de fazer aqui a reunião, sobre M0 sensível à castração. E eles colocam monitorização ou ADT. Preferido monitorização. E aí eu fui rever... Oi? É isso, né, Cláudio? Desculpa te interromper, mas é isso. Eu acho que a gente não tem ainda um consenso. Né, alguns pacientes chegam, né, nesse cenário, e aí você fica nesse limbo, né? Quer dizer, o que você vai oferecer? Reirradiar, né? Talvez esses pacientes que tenham feito esses 20% aí, né? Talvez radioterapia, mas os que já irradiaram, né? Enfim, realmente é um cenário que você não tem muito o que oferecer, né? Então, aí eu fui ver um trabalho publicado em 2021, que eu sempre cito para todo representante de empresa que vem lá falar comigo, sobre não metastática resistente à castração, que é um pessoal da Johns Hopkins que foram 800 pacientes, eu revi hoje, para falar, 800 pacientes que fizeram prostatectomia radical e não trataram até fazer até ter metástase. Só trataram depois. E aí a maioria entrou só com ADT, porque é muito antigo, alguns tomaram os novos agentes. Então eles não fizeram nada. Eles excluíram todos aqueles que receberam. São 800 pacientes. Com um tempo de duplicação menor que 10 meses. Só incluíram com um tempo de duplicação menor que 10 meses. Pegaram toda a série deles. O tempo de metástase, sobrevida livre de metástase, 144 meses no grupo com menos de 6 meses. 196 no grupo de 10 meses de tempo de duplicação. Então, assim, são 10, 12 anos para desenvolver uma metástase. Uhum. O problema é tratar a ansiedade do paciente e do médico, né? E aí eles começam, a primeira frase não, né? O primeiro parágrafo deles é: olha, embora os trabalhos com doença resistente à castração no metastático mostrem que a adição dos novos antihidrogênicos tem benefício, isso advém de uma criação de um cenário que não deveria existir, que é dar antihidrogênico para quem é M0 sensível à castração, com recorrência bioquímica. E eu particularmente, eu sou bastante cético com relação a tratar esse cenário. Mas o trabalho, o embarque é muito interessante, realmente, e melhor do que dar ADT somente, né? Eu gostaria de ver o braço placebo ali total. Era só essa minha... E aí, Cláudio, a diferença de 3 meses, né, em sobrevida livre de progressão de PSA, não foi isso no Presto? No Presto, sim. No Presto. Quer dizer, aí, sabe, é um delta T que, de fato, eu vou te falar que eu me questiono, né? Será que... Mas o Presto é bem diferente, né? Eles deram 1 ano só e pararam, né? Sim, mas, assim, de qualquer forma, o resultado, né, enquanto resultado do estudo, me questiono, será que vale a pena se oferecer aí a palutamida para esses pacientes com uma diferença de 3 meses? Né? Por 1 ano, só por 1 ano, para ganhar 3 meses, não sei se realmente... É questionável, né? Mas, concordo que, né, o outro estudo, né, o embarque, parece que emociona mais, né? Que foi iniciativa do investigador, parece que faltou um pouco de dinheiro ali, faltou um pouco de ajuda para montar um negócio maior, e o outro, obviamente, foi patrocinado diretamente, ou foi ideia da própria empresa. Ô, Bernardo, você uma dúvida que eu tenho. A gente, como urologista, a gente faz o tratamento, ou tratou durante muitos anos pacientes com recorrência bioquímica, acompanha, tenho certeza que aqui os urologistas que estão aqui assistindo são mais velhos, o Tanúrio, o Marquinhos, não sei se tem mais aqui, estou vendo rápido a lista, o Fabrício. A gente trata, a gente dava ADT, desde a residência a gente fazia isso, né? Errado, mas fazia.
E vocês, na radioterapia, como é que vocês fazem isso? Vocês tratam ou vocês sempre encaminham? Como é que funciona para vocês? Acho que isso depende de cada serviço, né? A questão é burocrática no Brasil. A prescrição, às vezes, está linkada em centros oncológicos. Acho que é o mesmo problema que vocês têm muitas vezes, né? Onde você consegue liberação pelo convênio via centro oncológico e não solicitando diretamente. Isso é um problema. Então, é mais comum aqui no Brasil a gente ver oncologista e urologista prescrevendo. Mas, teoricamente, a gente pode prescrever ADT para fazer concomitância. Eu prescrevo algumas vezes, nem sempre. Mas fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum, né? É uma coisa que, quando é para fazer só concomitância, normalmente quem prescreve é quem está tratando o paciente. E a gente tem problema também de segmento, não é fácil seguir os pacientes na radioterapia. Os convênios não pagam, por exemplo, a gente seguir os pacientes de rotina, que eu acho um absurdo. Então, tem alguma dificuldade nesse sentido também. Mas, né, a vida no Brasil não é tão, tão fácil assim. Mas não é assim, se você souber manejar toxicidade e lidar com efeitos colaterais, né, solicitando e prevenindo alguns problemas, acho que é bem tranquilo de prescrever sem nenhum problema, né? Agora, esses estudos são interessantes, mas é um cenário que provavelmente não existe quase nunca na prática, né? Hoje, com PET, esses valores de PSA altos, Esse era o que eu ia falar. é pouco provável que a gente veja, igual o M0 sensível, cada vez está sumindo, né? A gente vai ver cada vez menos. Lógico que vai ter um caso ou outro, mas vai ser a minoria desses casos, né? Acho que a gente não... Eu acho, B, que é a grande minoria. Eu já tive alguns casos, não sei até se vocês estavam, eu levei dois casos desse no tumor BOR nosso, mais ou menos há uns 2, 3 meses atrás, e a gente discutiu, e um falou, vamos dar ADT, o outro tentar. O Bernardo, e reirradiar paciente que já foi irradiado nesse cenário, você vê alguma vantagem? Então, reirradiar pacientes que fizeram rádio e estão com próstata presente é algo novo, a gente já discutiu algumas vezes. Tem estudos andando, estudos já retrospectivos, mostrando que parece ser seguro com uma eficácia bastante razoável. Então, entre resgate cirúrgico, que é bem tóxico, outros métodos ablativos que a gente tem pouca disponibilidade, é uma opção que vem surgindo, eu acho que vai ser uma opção talvez das melhores aí no futuro próximo. Mas isso para quem tem próstata e fez radioterapia. Num cenário pós-operatório que já fez rádio, não, porque a taxa de complicação já é bem maior. Isso já é menos frequente, a gente não faz com tanto assim, com tanto gosto, né? O que dá é fazer PET e reirradiar focos isolados, que é o que a gente acaba mais fazendo. Aí depende muito de onde está, o que você encontra, né? Agora, eu vejo talvez só uma única vantagem de associar mais algum agente hormonal nesses pacientes, que talvez seja reduzir o tempo que você faria de ADT, né? Tem alguns estudos andando, isso ainda não está aprovado, mas que talvez se você fizer uma combinação de agentes e fizer por um tempo um pouco mais curto, você não precise fazer um tempo tão prolongado que nem o Radicals lá, que fez 2 anos, por exemplo. Isso talvez fosse um benefício para o paciente diminuir toxicidade, mas ainda isso não tem uma prova, assim, muito boa que vai dar certo, né? Mas tem gente acreditando nisso. Fora isso, talvez só para um paciente muito, muito alto risco, né? Uma doença muito, muito avançada, né? Provavelmente a gente não vai fazer isso com tanta frequência assim. Eu acho que não é uma estratégia que vai chegar para todo mundo, e eu acho que é bem o que vocês falaram, né? Um N reduzido de pacientes, eu acho que realmente para bem poucos mesmo, talvez para pacientes de mais alto risco, e aí, assim, se esse paciente é de mais alto risco, se um paciente mais grave, talvez o PSMA já acuse doença em algum lugar, né? E aí a gente já tem um tratamento direcionado, né? E tem muita questão técnica, qual tipo de rádio que fez, se tratou ou não tratou pelve, qual foi a dose, foi adjuvante ou não foi. Tem um monte de coisa técnica envolvida que acabou sendo uma mistura de pacientes bastante grandes, uma porção fez, outra não. É bem, bem difícil extrair, assim, detalhes desse tipo de estudo, ainda mais que não foi publicado, né? Mas, assim, é uma ideia, a gente vai ficar de olho nisso, né? Assim como algumas outras, tipo terapia tríplice, com essas coisas que a gente vive discutindo, que talvez um outro paciente se beneficie, mas não todo mundo, né? Acho que vai ser o futuro aí mais próximo. O que mais? Mais alguma dúvida? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar. Cláudio, mais algum comentário final? Eu acho que foi, assim, foi bastante interessante. As apresentações foram boas. Tem ainda, como eu falei, tem o câncer de próstata screening da Whey, teria muita coisa para falar, mas infelizmente a gente tinha que discutir, tinha que escolher, e esses foram
talvez a maior novidade do embarque, né? Sim. Então é isso aí, acho que a gente esgotou já o tempo. Agradecer mais uma vez, né, as telas, a Baene e a Ipsen. Agradecer, Cláudia, a Silvana, mais uma vez, e a todos que estão assistindo e que vão assistir futuramente aí pela internet. Uma boa noite a todos, até mês que vem. Talvez a gente traga algumas novidades da ASCO, mas um tema aí programado para o próximo mês, né? Boa noite. Boa noite, Tchau, tchau, boa noite.